Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Adventistas Varginha. Nós estamos aqui mais uma vez, ou melhor, eu estou aqui mais uma vez, né? Num momento assim que vocês estão notando que é um pouquinho diferente, porque vocês já estão acostumados aqui com o Jefferson, mas hoje eu estou aqui fazendo as vezes dele. Gostaria desde já de mandar um abraço para o Jefferson, mandar um grande abraço para a Mike. A Mike fez uma cirurgia e o Jefferson está cuidando da Mike hoje. Então, eu estou aqui, né, para poder, de alguma forma, mantermos aqui a nossa lição e todos nós podermos compartilhar uma lição fantástica. A lição dessa semana é uma lição muito importante, porque ela vai falar assim de uma forma muito prática do que é o cristianismo e daquilo que nós passamos no dia a dia, como nós podemos conciliar o cristianismo com a vida prática, com as adversidades da vida. Bem, eu não posso estar sozinho aqui nessa missão, nós temos aqui duas pessoas incríveis, o nosso pastor Gerson, que nós estamos já aí, pastor, aprendendo a amar o senhor e sua família já. Amém. Durante esse período, mas de verdade, já estamos assim ambientados, acostumados com aí o seu ministério, que tem sido uma bênção aqui para a igreja. E temos alguém aqui que raramente está aqui, né? Poucas vezes ele aparece aqui no nosso podcast, que é o Elton Furtado, que tem sido uma âncora aqui, né, Elton? Já estou feliz de estar aqui mais uma vez com você, com o pastor, com o Kevin, nosso diretor. Muito feliz, porque essa lição foi muito boa. Muito bem, pastor, como é que foi a sua semana? Como é que palavras aí para o nosso público? Eu também quero agradecer, Joel, pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria para a gente poder se reunir aqui, falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, sempre nos traz esperança. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e podemos passar aqui momentos abençoados hoje. Amém. O Elton aí, né, Elton, também teve numa caminhada aí que em alguns momentos, né, de dificuldade, mas eu não me recordo aqui há quanto tempo nós já estamos com o podcast, mas já vão lá os seus pelo menos 5 para 6 anos. E o Elton tem sido, né, um ponto de referência aqui. Às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou ali com ele, mas tem sido uma bênção, viu, Elton, seu ministério. Amém. Bem, antes de nós entrarmos aqui na lição, nós vamos orar a Deus, né, pedir as bênçãos para o nosso estudo, pedir as bênçãos para aqueles que estão nos assistindo também. Elton, você pode fazer essa oração para a gente? Vamos fazer. Oremos. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos, por estarmos aqui mais esta lição tão importante que Teu Santo Espírito tem nos guiado, nos orientado. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude os nossos queridos que nos assistem, as famílias, a vida deles, que eles sintam a Tua presença junto deles. Também entregamos em Tuas mãos tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor nos ajude a fazermos o melhor, que é pregar o Teu Evangelho, levar a Tua salvação a todos. Que essa lição faça diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, eu tenho refletido assim, né, em algumas afirmações que têm sido feitas aí no contexto da nossa atualidade. Já eu compartilho com vocês. O versículo aqui, né, o verso para memorizar, ele me fez pensar nessa direção ainda, né? Aprofundar um pouco mais esse pensamento. O verso diz assim, ó, o título da lição, né, a lição 11, tribulações. Por esse motivo, eu acho que é uma lição muito importante, porque cada um reage de uma forma diferente diante das tribulações. E para nós que escolhemos ser cristãos, que temos uma vida espiritual a ser desenvolvida e zelar por ela, é um assunto muito importante, porque as tribulações elas vão determinar muito da caminhada cristã de alguns, ou encerrar, né? Algumas pessoas encerram a caminhada cristã nas tribulações. Então, eu vejo que é um assunto muito importante para nós. O verso diz o seguinte, ó, e não somente isto, mas também nos gloriemos, aqui já cria um paradoxo, né? Nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vejo aqui, nesse verso, que a tribulação ela se torna necessária para a vida do cristão. Ela tem um objetivo, ela tem um papel. Acredito que não exista um cristão verdadeiro que não tenha passado por tribulações. Pelo menos é o que o verso dá a entender aqui. E o pensamento que eu tenho ultimamente, eu tenho refletido nesse pensamento, é algo que está muito, tá muito em evidência no momento, está em alta, que é a questão da geração Z, que ela é muito depreciada, ela é muito, vira motivo de chacota. A geração Z é isso. A geração Z é a geração que, em todas as outras, é a geração que ela não é a mais forte diante da anterior. Nós temos, vários comentários a respeito da geração Z. E o pensamento que eu tenho é o seguinte: é que nós estamos olhando na direção errada. Esse é o pensamento que Satanás quer que a gente tenha. Por quê? Porque eu vejo que nós estamos diante da geração que é mais capacitada para finalizar a obra de pregação do Evangelho. É a geração com os maiores recursos econômicos da história. É a geração que acumulou os maiores ensinamentos, as maiores tecnologias, as maiores ciências. É a geração que tem acesso fácil a tudo isso. É a geração que tem a tecnologia mais desenvolvida de todos os tempos. É a geração que tem alcance mundial. E o inimigo quer que a gente pense dessa forma, e o inimigo quer trabalhar com todas as suas forças para colocar essa geração sob o seu domínio. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas dizem que a geração de hoje não sabe sofrer, a geração de hoje é fraca, a geração não aguenta nada. E quando eu olho para esse verso, parece que a geração de hoje não vai suportar passar por tribulações. Tá? A lição traz para nós aqui, principalmente aqui na introdução, a história aqui uma historinha, de uma pessoa que está caminhando ali, começa a chover, e quando ela vai se dar conta, a tempestade já caiu. E que o pai dessa pessoa, o pai de uma menina, estava observando, enquanto ela caminhava, quando vinham os relâmpagos, ela parava e olhava para o céu, e depois ele questionou ela por conta disso. E ela falou assim, que todas as vezes que o relâmpago... Ele falou, por que você olha todas as vezes para cima quando dava ali o relâmpago? Ela falou assim, é porque Deus estava tirando uma fotografia minha. Ou seja, está mostrando que nem todo mundo reage assim diante de uma tempestade. A lição quer mostrar para nós com essa ilustração que há várias maneiras de se enfrentar, de se reagir a uma tempestade, a uma tribulação. Eu gostaria de passar para vocês o que vocês têm a dizer, como vocês enxergaram essa introdução aí que a lição trouxe para a gente. Vou começar aqui, Elton. Mas eu queria aqui, Joel, pensar que nos momentos difíceis da vida, nos momentos da tribulação, no momento da angústia e da dor, Deus está moldando o nosso caráter. Deus está nos aperfeiçoando. E é interessante o texto para memorizar que você leu, porque ele diz que a esperança não nos decepciona. Então, existem muitas pessoas hoje decepcionadas com Deus, existem pessoas decepcionadas com os pais, existem pessoas decepcionadas com a igreja, mas esse verso aqui nos ensina uma lição: a esperança não nos deixa decepcionados. Então, nós como cristãos, nós nunca podemos perder a esperança. Porque se a esperança estiver viva no nosso coração, mesmo nesses momentos de dor, de tribulação, nós vamos permitir que Deus realize a obra maravilhosa de salvação em nós. Amém. É verdade. Isso aí é uma realidade, Porque essa historinha que você contou da menina, a gente vê a questão do relacionamento dela com Deus, Quer dizer, igual você falou, todo mundo, a maioria tem medo de relâmpago, mas ela tinha uma visão de que Deus estava tirando foto dela. Ela tinha uma comunhão que ela não tinha esse medo, E é uma história que fala para nós, que nós devemos ter
Relacionamento, né? De confiança em Deus nas tempestades, nas fúrias que vêm sobre nós, e faz toda a diferença, né? A grande questão também é como nós reagimos às tempestades da vida. E aí cada indivíduo vai reagir de maneira diferente, porque somos diferentes uns dos outros. E a maneira como a gente reage diz muito sobre quem nós somos. A maneira como reagimos diz muito sobre nós. Sim. E revela essa comunhão também, essa harmonia com Deus, essa esperança, ou não, no coração do ser humano. Nós precisamos de coisas que nós não sabemos que precisamos e muito menos como nós vamos adquiri-las. A esperança é uma delas, né? Que nós às vezes achamos que temos, ou, né? Só que Deus tem uma maneira de desenvolver a esperança nos nossos corações que passa pelas tribulações que nós não gostaríamos de escolher passar por tribulações para adquirirmos esperança. Mas esse é o caminho, né? E a lição vai trazer essas reações, né? Eu trouxe aqui alguns eventos e alguns personagens que podem nos ensinar a como vamos, né, administrar a tribulação, como vamos reagir diante das tribulações. A primeira das histórias aqui é uma muito conhecida, né? Que é aquele momento onde Jesus está no barco, né? Dormindo, e uma tempestade ali. Eu acho isso, né, uma situação. Dormir em casa com uma tempestade já é difícil, dormir dentro de um barco, então, né? E ali nós temos alguns homens experientes na navegação, nós temos outros que não são tão experientes assim, mas o fato é que eles se desesperaram, né? Naquele momento ali, eles estavam numa situação muito difícil. Pastor e Elton, nós vemos que essa história coloca um aspecto interessante sobre as tribulações, que é provações, mesmo estando ao lado de Cristo. Vocês agora podem discorrer aí sobre o contexto da história, sobre as lições que a história vão nos ensinar. Podem ficar à vontade. Joel, eu acho que nós precisamos lembrar que obedecer à ordem divina, obedecer a Deus, né, viver uma vida de obediência, ela não elimina as dificuldades da nossa vida. E um grande exemplo disso, o maior de todos, é o próprio Cristo, porque ele obedecia à vontade do Pai e ele teve também que enfrentar muitas situações difíceis de tentação. O próprio diabo veio tentá-lo, situações difíceis ali no Getsêmani, onde ele orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então nós vemos que obedecer a Deus não nos isenta, não elimina enfrentarmos momentos difíceis. E uma segunda lição aqui: mesmo fazendo a vontade de Deus, e agora especificamente na questão da tempestade em que Jesus acalmou aqui, veja que eles estavam em um determinado local e o próprio Jesus disse para eles passarem para outra margem. E fazendo a vontade do Mestre, eles enfrentaram nesse percurso a tempestade. Então isso nos ensina que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós podemos enfrentar provações. E eu queria aqui, antes de passar para o Elton, eu queria aqui apenas mencionar um detalhe que eu achei muito interessante, porque essa passagem bíblica da tempestade, ela nos ensina uma grande lição. Jesus, ele tem todo o poder sobre a força da natureza. Naquela tempestade, os ventos estavam fortes, balançando a embarcação de um lado para o outro, mas sobre o comando de Jesus, cessou e veio a bonança. E interessante porque, quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia também, no próximo capítulo aqui, que é o capítulo 5, a Bíblia vai nos apresentar a cura de um endemoniado, e logo em seguida a cura
da mulher do fluxo de sangue, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e também a ressurreição da filha de Jairo. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque são passagens que mostram para a gente que Jesus, ele tem todo o poder sobre as forças da natureza, ele tem todo o poder sobre as forças dos demônios, ele tem todo o poder sobre as enfermidades e ele também tem todo o poder sobre a morte. Então, eu acho que é interessante a gente contextualizar que essa citação de que Jesus acalmou a tempestade, ela é uma primeira de outras que vem justamente nos mostrar o poder absoluto de Deus. Muito bem, pastor. Ó, que chique. A gente, né, amplia aí a nossa visão. Elton. Pastor falou tudo, né? Mas eu achei interessante na lição, falou que Jesus tinha uma lição para trazer para os discípulos, né? E uma das coisas que a gente vê aqui é que em Marcos 4, que é relatado isso no versículo 40, depois de tudo que Jesus aquietou, o vento, a tempestade, eles estavam amedrontados. Então ele pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, a lição que Jesus estava mostrando para eles era o quê? Eles teriam que depender totalmente dele. Muito bom. A gente vê assim nessa história, nesse relato, que eles devem ter tentado de tudo, né? Como você falou, tinha pescadores experientes, acostumados com tempestades, né? E eles tentaram de tudo, mas deixaram o quê? O principal de lado, que era Cristo Jesus, que estava dormindo lá, né? A tal da autossuficiência na tribulação, na tempestade da vida, é muito complicado. Então, às vezes, a gente fica olhando. Aqui, continua falando aqui, ó. Eles estavam grandemente, no versículo 41, né? Estavam grandemente apavorados. Apavorados. E aí eles perguntam para os outros, né? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? E era uma lição. E, às vezes, nós precisamos passar por tempestades na vida para aprendermos a depender de quem? De Cristo. Só Ele tem poder. Primeiro lugar é quem? É Jesus. Relacionamento, né? Mas o que acontece normalmente na vida? Eu vou buscar alternativa nisso, naquilo, e eu fico o quê? Desesperado, não vejo esperança. E a esperança, Jesus está falando o quê? E eu estou no barco, estou aqui dormindo, esperando vocês. É Jesus, não tem outro. Excelente, excelente. E a gente vê assim, que Jesus não fez nada sem uma... Era a didática de Cristo, né? Tudo que ele fazia tinha um objetivo. E quando eles exclamaram assim, quem é esse? Né? Quem é esse? A lição mostra que agora existe um conhecimento mais profundo de Cristo e, com certeza, a fé deles foi fortalecida. Então, né, as provações, mesmo ao lado de Cristo, ainda tem o objetivo de fortalecimento da nossa fé. E aí o Elton tocou num assunto interessante, quando não há esperança. O próximo relato aqui é da mulher do fluxo de sangue, que está nesse contexto aí também, que é uma mulher que, se a gente for falar do contexto, da sociedade, da época, a gente vai entender que era realmente uma mulher sem esperança, que gastou todo o seu sustento com os médicos, a situação dela piora e agora não lhe restou mais nada, né? Nem a saúde, nem as finanças, e o que ela não tinha mais esperança, não tinha... Quando não há esperança, existem situações em que pessoas, às vezes, estão vivendo onde é muito difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Muitas pessoas estão realmente sem esperança. O que a gente pode aprender? O que a lição quer nos ensinar com esse evento? Pastor e Elton, mais uma vez. Joel, muitas lições a gente pode tirar desse texto, mas eu acho que convém a gente enfatizar aqui que foi o toque da fé que efetuou a cura. Porque naquela multidão, Jesus estava, logicamente, rodeado de uma multidão de pessoas. E quantos não tocaram a Jesus naquela ocasião? Mas o que fez a diferença na cura dessa mulher é porque ela tinha fé. Se ao menos eu tocar em sua veste, ela tinha essa esperança de ser curada.
Ela já ouvira falar de Jesus e aquilo no coração dela, a esperança a levou a procurar. Depois que ela já tinha gastado os seus recursos, depois que já tinha visitado muitos médicos, já tentado de muitas maneiras a cura. E quando então o ser humano entende que não há nada mais que possa fazer para resolver, ela busca em Cristo a solução. E aqui eu vejo uma fé humilde, uma fé de dependência, uma fé que diz: o Senhor é a minha única esperança, o Senhor é a minha única saída. E nessa esperança e nessa fé, o milagre aconteceu. Elton? Muito bonito isso, né? O texto fala que 12 anos, né, ela vinha sofrendo essa doença. Imagina, naquela época, 12 anos, tinha gasto todos os seus recursos, né, procurando a cura. E o interessante é que, ao contrário da primeira que nós vimos dos discípulos no barco, na tempestade, o que ela fez? Ela buscou a coisa toda, mas ela não perdeu o quê? A esperança. Sempre ela buscou. Ela não ficou de braço cruzado, a lição fala isso, né? Não, ou então desistiu. Não, já fiz de tudo. Não, ela focou em quem? Em Cristo, a única solução. E aí que está a diferença. Aí a lição fala que Cristo queria dar a lição, a diferença entre o toque da fé viva e o toque, o quê? Casual. Então, tinham muitos ali, com certeza enfermos, passando por... tocando em Jesus ou passando perto dele, mas ela teve o quê? A fé viva. Sabia que se tocasse em Jesus ia sair poder e ser curada. Então, às vezes, nós somos nessa situação, né? Nossa fé é casual ou é uma fé viva em Cristo Jesus? Ela teve essa fé e foi curada. Eu gosto de pensar que ela só não procurou Jesus antes porque ela não conhecia. Mas ela tentou de todas as formas, né? A Bíblia fala que o ministério de Cristo dura em torno de 3 anos, né? 3 anos e meio. A mulher tinha 12 anos. 12 anos. Né? Outro ponto interessante é que a filha de Jairo tinha 12 anos. Né? Quando ela era uma menina de 12 anos. Então, era uma vida, né, de sofrimento. E ela não tinha tido nenhuma oportunidade antes de buscar a Cristo. A oportunidade... Então, isso é interessante. Quando Cristo se revela, quando Cristo está ao nosso alcance, quando nós conhecemos Cristo, quando as pessoas não têm esperança, mas quando elas conhecem a Cristo, Cristo é capaz de mudar toda uma trajetória, não só pela cura. A vida dela, a partir daquele momento, ela foi... né? Vamos dizer que a cura foi um bônus, a cura física. Né? Imagina como foi a vida dessa mulher daquele momento em diante. Tem uma passagem aqui do Desejar a Todas as Nações que fala assim: o Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. Ou seja, estou indo na igreja, mas eu estou assim, descuidado com as coisas de Deus, né? Ele sabe o que vai no coração da pessoa, né? Então, ele sabe o que é o toque da fé. Né? Interessante também, Joel, é que nesse contexto de tribulação que ela estava passando, de sofrimento, né? Um sofrimento emocional, porque imagina estar enfermo há 12 anos. Isso, emocionalmente, para ela, era também muito desgastante. É interessante que foi nesse contexto de sofrimento que a fé foi revelada e ela pôde, então, usar a sua cura como um testemunho. Também. Então, é interessante como a Bíblia nos apresenta que foi através da cura dela que ela pôde testemunhar que ela havia sido curada e, com certeza, o ministério de Jesus, a partir desse momento, diante daquela multidão, já ganhou também outras proporções. Quando ela é chamada no meio da multidão ali, né, a Bíblia relata que ela... Temor, tremor. Ela ficou, né? Mas ao receber ali o elogio de Cristo, é fantástico. Assim, existem pessoas que passam por curas milagrosas assim,
e a gente vê o brilho, né, no olhar das pessoas quando elas estão contando, e a dedicação, a devoção que isso causa na vida das pessoas. Isso é muito interessante. Bom, nós temos também, né, no relato da lição, um outro personagem que não existe, eu nunca vi nenhuma lição que fosse falar de tribulação que não abordasse esse personagem. Né? Acredito até quem está assistindo a lição aí já deve, né, estar nessa expectativa, que é óbvia, que nós vamos falar de Jó. Jó é um personagem assim que nós podemos tirar inúmeras lições. Acho que daria para estudar uma lição da Escola Sabatina inteirinha a respeito dos aspectos do livro de Jó, dos objetivos, das lições que ele deixou para a gente. Mas Jó é aquele personagem que representa as pessoas que sofrem tragédias inesperadas. Porque na vida de Jó foi assim. Né? De um momento para o outro, tudo mudou. Toda a segurança, toda a estabilidade, ela foi por água abaixo, como a gente costuma dizer. Né? Como é que nós devemos, ou que o livro de Jó, o que a lição nos ensina, como nós podemos reagir, né? E nos mantermos em meio às tragédias inesperadas? Bom, nós precisamos aqui pensar que, pelo menos em 3 áreas da vida de Jó, ele sofreu a sua tribulação. Primeiro, quando ele perde os filhos, nós pensamos, então, que ele está sofrendo uma angústia muito grande, uma tribulação muito grande relacionada à sua família. A família de Jó foi tocada. Quando ele perde os bens, por exemplo, nós precisamos pensar que a área financeira de Jó está sendo agora desmoronou. E é importante a gente enfatizar isso, porque as tribulações elas afetam várias áreas dos indivíduos. Né? Alguns têm alguma enfermidade, isso traz uma angústia muito grande. Outros têm problemas financeiros, e isso também traz uma tribulação muito grande para a pessoa. E, no caso de Jó aqui, pelo menos 3 áreas foram afetadas da vida dele. A familiar, em relação aos filhos, a área financeira, os bens materiais dele, ele perdeu, mas uma terceira área também da vida de Jó foi afetada, que foi a sua saúde. Então, é interessante a gente pensar por esse lado, que ele está aqui sofrendo em 3 áreas importantes da vida humana: familiar, saúde e também na sua vida financeira. E a Bíblia relata que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e que ele se desviava do mal. E a grande pergunta que a gente precisa responder agora, então, diante dessa fidelidade a Deus, mesmo ele sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus, tudo isso aconteceu com ele, qual foi a causa disso? Causa e objetivo, né? E objetivo, justamente. Vamos lá, Elton, o que você tem para trazer para a gente aí sobre... Então, como o pastor Jó já comentou, né, o peso sobre Jó foi muito grande, né? Mas aqui a gente vê no livro de Jó, se nós estudarmos bem o livro, a gente vai ver bem claro o que é o grande conflito desde que o pecado entrou no mundo, né? Por exemplo, se a gente for ver lá Caim e Abel, Abel era obediente a Deus, foi morto por Caim. Por quê? Fazia o que era correto. E vem essa pergunta, por que quem é bom nessa vida, vamos dizer assim, porque todos somos pecadores, mas aquele que segue a Deus sofre da mesma forma que aquele que não segue, só que de maneira diferente. O que Jó fala disso tudo que o pastor falou, de todo o sofrimento dele? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele olhava para quem? Para Cristo. 25. Em Jó 19, 25. E aí, depois no 26, ele fala que na carne dele ele veria o quê? O Redentor. Ou seja, é uma coisa da volta de Jesus. Ele está falando da segunda vinda de Jesus, que mesmo que se ele morresse, ele ia confiar em quem? Em Cristo Jesus. Aqui a gente vê uma coisa, por que Jó era considerado um homem muito temente a Deus? Porque ele nunca perdeu de vista
a Deus, a Cristo. Porque a gente vê assim, a esposa de Jó falou o que para ele? Amaldiçoa seu Deus e morre. Depois vem 3 amigos lá falando só, ó, você tem pecado, só jogando. E Jó não entendia o porquê que ele estava sofrendo. Ele achava que era Deus que estava castigando ele, né? Mas ele nunca desistiu do quê? De que Deus era a solução para a vida dele. E aí a gente vê a solução que Deus deu foi uma coisa fantástica, né? Acho muito importante esse ponto que você tocou aí, falando sobre como ele enxergava a Deus mesmo no meio dessas tribulações, que o pastor colocou bem aqui, as áreas de estabilidade dele foram abaladas. A mulher causa um adendo à tribulação dele. Os amigos, né? Porque quando nós estamos no meio da tribulação, nós recorremos a quem? Aos filhos ele não podia, né? Então, a nossa mulher está ao nosso lado para nos fortalecer. Os nossos amigos estão ao nosso lado para nos fortalecer também. E, de repente, ele se viu sem ninguém. Mas eu acho importante esse ponto, porque eu tenho 2 passagens bíblicas que eu gosto muito, as minhas prediletas, uma no Novo Testamento e uma no Antigo. E as 2 estão falando sobre a volta de Jesus em meio a tribulações. Uma é de 2 Timóteo 4, de 6 a 8, quando Paulo fala que ele completou a carreira, ele guardou a fé, que a coroa de justiça, né, vai ser dada a ele, está guardada, e que Deus dará não somente a ele, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Né? Eu acho essa passagem fantástica. E a outra é essa de Jó 19, 25 e 26. Então, dá para a gente entender que, em meio a essas tribulações, existe uma maneira da gente resistir a elas, que eu vejo que, na vida de Jó, era manter-se firme naquilo que ele acreditava, nas promessas de Deus, conhecendo o Deus que ele servia e aguardando algo que estava acima dessas situações. Nós precisamos disso? É essencial. É essencial para nós, porque mesmo ele sem compreender o grande conflito que estava acontecendo ali, e quando a gente fala de grande conflito aqui, para aqueles que estão nos assistindo, nós estamos falando de uma guerra cósmica, e que envolve o universo entre o bem e o mal. Né? Só para ficar claro isso, que quando a gente fala aqui de grande conflito, é isso. É uma guerra, é uma luta entre as forças do bem e as forças do mal. Jó não compreendia o porquê que ele estava passando aquilo. Mas, mesmo sem compreender, ele não perdeu a fé. Ele perdeu tudo, mas a fé ele não perdeu. E aqui foi o segredo da vitória dele, de manter fiel e confiante, sem blasfemar em momento algum. Ele atribuiu a Deus culpa alguma, diz a Bíblia. Isso é um ponto importante, porque muitas pessoas, diante de situações difíceis, acabam procurando um culpado. Geralmente, quando a gente tem um problema, nossa primeira reação qual que é? Culpa de quem? E no caso aqui de Jó, a Bíblia diz que ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Isso. Então, acho que a gente pode aprender muito com a história de Jó também. Isso aí que o senhor falou, pastor, é muito importante, porque tem muita gente que fala assim, Deus quis assim, né? Deus está me castigando, Deus. E o livro de Jó mostra muito bem quem que é o autor de todo sofrimento nesse mundo. É Satanás. Do grande conflito, ele que começou a rebelião no céu e veio para essa terra e trouxe todo esse sofrimento. Agora, Deus permite algumas coisas. Olha que Ellen White fala aqui no livro dela, fala assim, ó, as mais difíceis experiências na vida do cristão talvez sejam as mais abençoadas. Como pode um negócio desse? Igual o verso para memorizar, né? Para glorificar, né? Não somente, mas também glorificamos nas tribulações. E o que é isso? Então, tem coisas que acontecem na vida que são para a nossa bênção, se a gente focar em quem? Em Deus, como Jó fez. No final do livro de Jó, ele falou o quê? Antes eu conhecia a Deus somente no ouvir. Agora eu vejo a quem? Eu vejo a Deus. Tudo que ele passou serviu para quê? Para ele ver a Deus realmente, a salvação. Mas isso é muito pesado. Mas esse mundo de pecado, qual dos homens, né, pastor e Joel? Homens e mulheres na Bíblia que seguiram a Deus, que tiveram vida fácil? Nenhum. Nenhum.
Se me permite aqui, Joel, eu só queria também falar mais um ponto. Essa história de Jó, ela desperta em nós, né, Nossa, é muito... muitas lições. Mas eu queria aqui falar um pouco sobre essa atitude de Jó. Depois que ele recebe a notícia que perdeu os filhos, depois que ele recebe a notícia que o gado, o rebanho dele foi perdido, no finalzinho do capítulo 1 aqui, diz então que Jó se levanta, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Eu acho que isso daqui nos ensina uma atitude de reverência, de temor de Deus, mesmo não compreendendo tudo, mesmo não entendendo por que ele estava passando por tudo aquilo, a atitude dele diante de Deus é adorar. Muito bem. O que nós podemos observar até o momento é que todos os personagens e todas as situações aqui que proporcionaram provação, aqueles que passaram pela provação saíram mais esperançosos, que vai concordar com o verso para memorizar, certo? Justamente. Agora, quarta e quinta a gente pode linkar aqui, porque nós tivemos tragédias, doenças, tempestades, vários aspectos das provações. Agora nós temos um aspecto um pouco diferente, que muitas pessoas às vezes não prestam tanta atenção nisso, deixam passar por alto, mas que é muito importante para nós nos atentarmos também. Parte de quarta, o caminho de Emaús, os discípulos, que estavam em Emaús, o título é o caminho de Emaús, e na parte de quinta, o olhe para Jesus. São situações, são decepções religiosas e pressões espirituais, que a gente pode comentar aqui tudo num pacote só. Como é que a gente resolve, Elton, pastor, essa questão de decepções religiosas e pressões espirituais? Porque esses aspectos de provação, eles se relacionam com pessoas que estão vivendo uma vida religiosa dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, e, de repente, elas sofrem decepções no seio da crença delas. E muitas abandonam a fé, muitas deixam de seguir a Cristo, muitas se decepcionam para nunca mais voltar. Como é que a gente se relaciona? E o que a lição trouxe para nós a respeito disso? Bem, Joel, a decepção dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, primeiro ponto negativo que a decepção trouxe na vida deles foi o fato de eles não reconhecerem que estavam ao lado de Cristo. A decepção, a gente pode dizer então que a decepção deles cegou a vista deles, a ponto de não reconhecerem que Jesus estava ao lado. Então, Jesus ele caminha conosco em todos os momentos, diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É confiança, mesmo diante do vale da sombra da morte. Então, Jesus está conosco, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, dentro do nosso coração. Então, mesmo quando a gente não vê, Deus não nos abandonou. Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de Deus não responder uma oração da maneira como queriam, talvez pelo fato de Deus não dar a resposta que a pessoa desejava, então a pessoa pensa assim, Deus não me ouviu, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. E através dessa história aqui, da lição de quarta-feira, nós percebemos que Jesus está ao lado e o problema é a nossa cegueira, que muitas vezes as decepções da vida nos trazem. Acho interessante que a lição mostra que eles tinham uma expectativa errada a respeito do que eles esperavam de Cristo, Isso é importante também. Muitas pessoas têm muita expectativa de eu vou entrar para a igreja, eu consigo isso, eu espero isso, eu vou prosperar, e isso, aquilo, e não tem nada disso. Elton. Isso aqui é uma coisa assim, que acontece muito, às vezes, na vida, da nossa caminhada, Igual o pastor falou, você falou. Às vezes nós esperamos uma coisa da minha relação com Cristo e não é nada daquilo que Jesus tem para mim, E eu me decepciono. Quantos deixam a igreja, abandonam a Cristo porque eles queriam alguma coisa e não acontece aqui de acordo com o que elas queriam. Mas aqueles que
perseveram e continuam com Cristo, depois veem, Jesus revela que aquilo que Deus permitiu na vida deles foi o melhor. E aqui a gente vê que a tristeza, a depressão, a angústia, né, de não ter sido feito o que eles queriam, cegou totalmente a percepção de que quem estava com eles era Cristo Jesus, né? Esse Jesus que nós esperávamos que ele nos salvasse. Eles queriam um libertador de Roma, que Israel fosse proclamada a maior nação do mundo, que eles fossem... E nada disso aconteceu, e foi uma decepção muito grande. E a nossa caminhada com Jesus acontece, às vezes, muita coisa que a gente fala, pô, mas por quê, né? Mas depois a gente vê que tudo que aconteceu foi para o nosso próprio bem, para tirar essa coisa, isso é egoísmo, né? Uhum. Às vezes eu estou na minha caminhada com Cristo, eu tenho um egoísmo no coração que só o Espírito Santo pode tirar. De tirar o meu foco nas coisas desse mundo e colocar nas coisas o quê? De Deus. E às vezes a decepção é necessária na minha vida, mas o que não pode perder é quem? É Cristo. E é interessante que ele começa a falar o quê? No final, que ele começa a explicar como é que Moisés falou, Precisava acontecer. O que os profetas falaram, revelou aonde? Na palavra de Deus. Quando as coisas não estão bem, independente, estando bem ou não, a gente tem que estar onde? Na palavra firmado na palavra de Deus, que é Cristo do nosso lado, andando com a gente. E, às vezes, a decepção, as tristezas da vida impedem a gente ler a palavra, de buscar a Deus, e isso faz muito mal. Essa história deixa um recado para quem está com decepção religiosa, né? Estuda mais a Bíblia. Estudar mais a Bíblia. Porque Jesus discorreu, né, por Moisés e os profetas, ali, todas as escrituras que eles tinham naquela época, ele fez um apanhado geral e mostrou para eles, era necessário, era assim. E aí a gente entra na parte final aqui sobre pressões espirituais também. A história traz aqui um sonho que Ellen White teve, e quando ela teve esse sonho, ela vivia o contexto em que Ellen White viveu era um contexto, né, onde a religião se apresentava de uma forma muito... herdou muito ali da Idade Média. Então, havia uma concepção, um entendimento de um Deus muito punitivo, né, de um inferno que estava guardando qualquer errinho que você tivesse na sua caminhada ali, você já estava condenado, perder a salvação, e aqui ela tem um sonho. Né? Então, a gente vê que, mesmo as decepções, as tribulações, elas se apresentam de várias maneiras. E esse é um aspecto, pressões espirituais na vida da pessoa. Às vezes, eu conheço uma pessoa que ela já fez vários estudos bíblicos, recebeu vários convites para se batizar, ama a igreja, traz os filhos dela na escola sabatina, traz os filhos dela nos aventureiros e participa, mas ela tem medo de se batizar, pastor. Sabe qual que é o medo dela? É dela se batizar e pecar, e errar. Então, a gente vê que isso é um tipo de pressão espiritual. E muitas pessoas vão viver tipos diferentes de pressão espiritual, mas a lição trouxe uma solução para convivermos com essa situação. Qual que é? A única solução é olhar para Cristo, Joel. Olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E, de fato, somos humanos e pecadores, e todos nós, a Bíblia diz, olha, você que está de pé, cuide para que não caia. Então, todos nós estamos sujeitos a cair, a errar e a pecar. No entanto, se isso acontecer, não devemos ficar prostrados no erro, mas devemos olhar para Jesus. E Ele, conforme diz a Bíblia, Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Elton, qual que é o segredo, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui? Sempre será Cristo Jesus, não tem outro caminho. E tudo que acontece na nossa vida é para nos fortalecer nessa caminhada. Porque está por vir coisas muito grandes aí pela frente, né, pastor? O mundo, olha como é que está o mundo. As coisas estão indo de mal a pior. E todos nós temos tribulação. O detalhe é o quê? Qual que é a diferença? Da mulher que foi curada. Ela
fez a parte dela, ela foi a Jesus, ela não ficou de braço cruzado. Nós temos a nossa parte de fazer. Se for de coração sincero, Jesus sabe o que vai no coração. E todo mundo quer a vitória, e a vitória é Cristo. E não é uma vitória para este mundo, é para a eternidade. Então, quem pode mudar o nosso foco de visão na nossa caminhada é o Espírito Santo aqui conosco, na terra, Cristo intercedendo por nós e o Pai que nos ama, que entregou seu Filho para morrer por nós. Quem sofreu mais nesse mundo, que passou por maior tribulação, sem ter culpa de nada, e sofreu o peso, o preço do pecado da minha vida, foi Cristo. Isso que ele mostrou para Jó no final do livro, né? Olha aqui, eu sou o criador de todas as coisas, mas eu não vou combater o mal com o meu poder, eu vou combater o mal com o meu caráter de amor. Ele se rebaixou e fez o quê? Se fez homem. Jesus se fez homem. Então, ele que é a solução para a nossa vida. Ele sofreu mais do que todo mundo nessa terra. E ele sabe que nós passamos. Então, a solução é Cristo Jesus. Não tem outra. E se eu olho para ele, a vitória é garantida. Não importa o que está acontecendo na vida. Tem que buscar quem? A Cristo. E a oração, estudo da palavra. Quem estudou essa lição aqui tem uma outra concepção do grande conflito e de que na vida daquele que se entrega a Jesus, mesmo com as dificuldades e lutas, vai ser vitorioso. Eu não escolhi vocês para estarem aqui, quem escolheu foi o Jefferson, né? Mas se eu tivesse escolhido alguém, eu escolhi vocês, tá? Então, porque eu tenho certeza que a lição foi muito especial. É um assunto que é muito importante que a gente aprenda a lidar com ele, porque todos nós vamos passar por tribulações e nós nem sabemos que tipo, que aspecto de tribulação. Mas o importante é nós estarmos preparados e tirar lições, né, desses exemplos aqui para que a gente possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada. E a lição ela termina aqui com uma frase, né, aqui com um pequeno texto que é muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar e refletir nele. Na parte de sexta-feira aí, ó, o primeiro parágrafo diz assim, ó: quando enfrentamos os desafios da vida, é justamente nesse momento que mais precisamos nos apegar a Deus. Os temas que exploramos ao longo deste trimestre contribuem para manter ou renovar uma caminhada sólida com o Senhor. Diante de tribulações, como enfermidades, dificuldades financeiras, crises conjugais, morte de um ente querido ou qualquer outra dificuldade que roube a nossa alegria. É nesses momentos que nós precisamos mais, qualquer que seja o aspecto da tribulação, é nesse momento que nós devemos nos apegar mais a Deus e lembrar do que disse o verso para memorizar. A tribulação ela produz perseverança, paciência, experiência, esperança, e assim nós nos preparamos para a volta de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Aqueles que estão nos assistindo, eu tenho certeza que foram agraciados, né? Foi um presente essa lição, primeiramente de Deus para nós e de nós para vocês. Que vocês possam, né, ter a fé de vocês fortalecida, a caminhada cristã renovada, as esperanças renovadas em Cristo Jesus, tá certo? Amém. Vamos orar para a gente terminar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós damos graças a Ti, porque o Senhor deixou exemplos magníficos na Tua palavra, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece as necessidades do homem, e sabia de antemão que essas histórias iriam fortalecer a fé de muitas pessoas, ia trazer esperança na vida de muitas pessoas que estivessem passando por tribulações. Então, que essa lição, que essas palavras possam chegar ao coração das pessoas que necessitam ouvi-las. E que o Teu Espírito Santo possa completar essa obra. Amém. Graças te damos por tudo. Pedimos que o Senhor possa nos despedir em paz para os nossos lares também. Nos dê a Tua paz, o Teu amor e a comunhão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, hoje eu estou aqui com uma Bíblia digital, tá? E para não perder aqui o nosso jargão, o jargão do Jefferson, né? Nós temos a palavra de Deus e ele costuma dizer assim, ó, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém.